Qual foi a última vez que você fez algo intencionalmente para gerar e produzir alegria na sua vida? Sim. Sabe o que eu percebo? Muitas mulheres cresceram, amadureceram, se tornaram adultas, muitas se tornaram mães e entenderam que para amadurecer, para crescer, precisaram um pouco mais de seriedade. E sim, a vida adulta, ela exige muito da gente. Se você é mãe, né, a gente já acorda muitas vezes na postura de preciso ensinar, preciso educar, preciso instruir. Então, há pouco espaço para diversão, para alegria, para prazer. Mas é necessário que haja espaço. O que a gente percebe quando a gente fala de saúde mental, inclusive dos transtornos, a gente percebe que uma das coisas que potencializa, uma das coisas que é nítido é a ausência do prazer. O quanto a ausência do prazer piora ou, assim como a presença do prazer, da alegria, tem uma potência muito grande para melhoria de quadros. Lidar, a forma como a gente lida com a vida, diz muito sobre a nossa qualidade de vida. E eu entendo que às vezes a gente entendeu que a gente precisava crescer, amadurecer, os problemas ficaram mais sérios, as preocupações da vida são outras. Como eu falei, o nosso tempo, a gente passa boa parte do tempo, né, resolvendo bronca, assumindo a responsabilidade, sendo essa adulta. Mas a gente acabou acreditando que para sermos adulta, para sermos comprometidas e responsáveis, a gente precisava excluir da nossa vida a diversão, a alegria, o prazer, sendo que nós fomos criadas para nos alegrar, para contemplar, para nos deleitar, para nos divertir também. E às vezes um outro ponto é que a gente tem medo de viver em função do prazer ou da diversão, e viver como se a base fosse isso. E claro que a gente percebe, inclusive, e a gente não quer, eu sei que se você está assistindo esse vídeo que não é uma coisa que você quer, é viver apenas para o seu prazer, né? Até porque se você me acompanha aqui, me acompanha no Instagram, você sabe que um dos meus valores são família, é família. Eu sou mãe, maternar, eu entendo quanto que esse papel é um dos meus principais papéis, de ser mãe, enfim. E tudo isso exige, sim, comprometimento. E tudo isso exige da gente, muitas vezes, uma doação que vai muito além do nosso umbigo, do nosso ego. Que, na verdade, é um andar na contramão do egoísmo, né? Mas a gente precisa entender que uma coisa não precisa excluir a outra. Que eu posso ainda assim eu preciso entender e visualizar isso como uma necessidade básica humana minha. De ter prazer, de ter alegria, porque o que eu percebo é muitas mulheres super comprometidas, que amam suas famílias, que se entregam, que se doam constantemente a tudo, que dão o seu melhor no seu trabalho, aonde quer que estejam. Elas estão comprometidas, envolvidas, dedicadas, mas adoecidas. Simplesmente ou especialmente porque não estão dando abertura na agenda delas para que tenham momentos de alegria, de prazer, de desfrutar do que já conquistaram, de se alegrar com o que já têm, de se contentar com as suas realidades. E a gente entrou no mood que a gente está o tempo todo correndo atrás de algo, buscando algo, tentando fazer algo. E a gente enxerga muitas vezes esses momentos de alegria, e muitas vezes por esse medo, né, da gente não viver refém dos nossos prazeres, a gente acaba colocando como uma condicional, sabe? Eu só vou descansar, eu só vou ler um livro, eu só vou pintar, fazer algo diferente que alimente em mim esse bem-estar, essa alegria, se eu conseguir cumprir todo o meu checklist, se eu conseguir realizar tal coisa, então assim, é algo como se fosse um prêmio. E a gente precisa entender que isso é uma necessidade nossa. De novo, não estou falando sobre ser refém do nosso prazer, de viver em função de nos satisfazer para nossa alegria. A gente não faz, a gente como mulheres adultas que buscamos essa maturidade emocional, espiritual, pessoal, a gente entende que a vida não é sobre só a gente, só a nossa vida, só nos satisfazer. Não, a vida é sobre doação, é sobre entrega, é sobre muitas outras coisas. Então, aqui eu quero deixar muito claro que o meu ponto não é que a gente
precisa, não, você é a prioridade da sua vida, né? Procure fazer apenas o que lhe dá prazer. Não, não é sobre isso. Mas eu tenho um pedido nesse vídeo, é que você olhe com carinho para esse espaço, abra um espacinho na sua agenda para semear essa alegria que ela precisa, você necessita disso para que você tenha saúde, para que você depois não comece a ver a vida numa escala muito de cinza, uma escala preto e branco, onde não tem muita cor, onde não tem muita alegria, onde tudo vai virar um grande peso, porque você entendeu que a vida acaba passando, você vai entrando no automático de estar sempre preocupada, resolvendo coisas, enfim, que a vida começa a ter um peso sobrenatural, você começa a ficar extremamente sobrecarregada e a viver uma vida que começa a perder o sentido, a perder o brilho de viver. E você vai vivendo no automático, achando que isso é normal, porque faz parte da vida adulta mesmo, é só engolir e seguir, é só engolir e seguir. E você adoece. E aí, do nada, você vai se ver tendo alguns sintomas depressivos, por exemplo. Podendo ter alguns sintomas depressivos. Ou simplesmente adormecida. Nada mais te encanta. Você tá vivendo muitas vezes a vida dos seus sonhos que você sempre quis, mas você não está satisfeita, você não encontra contentamento, porque você está adoecida, você está exausta, você não semeou alegria no meio do caminho, você ficou só carregando pesos. E a Bíblia fala, né, sobre o quanto Deus nos criou para sermos esse ser que contempla, que se deleita, que desfruta, que se alegra. Alegrem-se sempre, a Bíblia diz. Então a gente precisa entender que Deus nos deu várias ferramentas. A arte, né, muitas vezes pintura, trabalhos manuais, música, tantas vertentes e frentes de hobbies. Não gosto muito de falar de hobbies, porque às vezes a gente idealiza uma questão de hobby, uma coisa muito específica, assim, não é só sobre pintar ou fazer um artesanato, mas é de fato encontrar atividades e abrir espaço onde você está fazendo algo que enche o seu tanque de alegria e que é um lugar, especialmente, onde você não tem a cobrança de ser perfeito, de performar, de ter um super resultado, de tudo sair, de ter uma pressão de um tempo ali que você precisa terminar aquilo dali logo. Onde você tira essa cobrança, sabe? E é um lugar também onde você desfruta do seu papel de filha. Porque a filha é isso, né? A filha, ela descansa. A filha descansa porque os pais estão nesse lugar de estar cuidando, e a gente precisa muitas vezes entrar nesse lugar de filha, onde a gente simplesmente descansa, entendendo que a gente não precisa estar no controle o tempo todo de tudo, que a gente não precisa o tempo todo estar cuidando de tudo, antecipando tudo, se preparando para tudo, porque também nós podemos desfrutar do nosso lugar de filha, onde o nosso pai está no controle de todas as coisas que nós não temos o controle. Ele também cuida da gente. E a gente pode sim encontrar esse lugar e esse espaço onde a gente desfruta, onde a gente semeia alegria na nossa vida. De se divertir, de ouvir uma música que você gosta e que essa música desperta em você a alegria. De muitas vezes ler um livro, né? Deitar, ler um livro. E você precisa também experimentar coisas, porque provavelmente você faz tanto tempo que você não tem nenhum momento assim, que você nem sabe o que te traz alegria. Então vai experimentando, faça coisas diferentes, tente formas diferentes. Então, por exemplo, aqui em casa eu já tentei treinar no meu treino, que eu treino em casa mesmo. E às vezes eu faço um treino que é tipo ginástica, sabe? Com dança. Nossa, terminei super mais divertida, sabe? Assim, o treino. Fiquei super alegre, sabe? De dançar desengonçada. Do meu jeito, mas sabe, botar pra fora, assim, se divertir. Eu ia à minha sala e a minha TV, mas foi super legal. Agora, mês passado, no mês das mães, eu saí, fui num banho aqui perto, que a gente mora no interior, e tem vários banhos, né, assim, de rio e tudo. E aí fui tomar um banho cedinho da manhã sozinha, foi delicioso, sabe? Caminhar na ponte que tem aqui, muito gostoso também. Então, assim, você vai descobrindo prazeres, pequenos prazeres da vida, e às vezes você nem precisa sair de casa.
Às vezes é você preparar, tomar um café com calma, onde você se delicia, sabe? Compra um café especial, onde você só vai tomar nesses momentos, sabe? Para quem gosta de café. Ou uma comida afetiva. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque nesse ponto a gente acaba muitas vezes... você pode estar nesse momento onde você encontra apenas prazer no açúcar. E aí isso vira um loop, né? O problema em si não é descontar ou acessar o açúcar como prazer, mas a preocupação é, será que o açúcar tem sido sua única fonte de prazer? Entende? É esse o questionamento que você tem que fazer. Então, muitas vezes o meu é fazer pão, eu me descobri isso, testando, fazendo. Então, assim, quanto que eu me desestresso ali amassando pão? Então, não é uma regra, não tô falando pra você fazer essas coisas que você vai ser minha alegria. Você precisa entender dentro do seu contexto. Então, de todas as belezas que Deus criou, né? De contemplar, de sentar e contemplar, o que você gosta de ver? É o rio, é o céu, é a noite, as estrelas, o que que é? É a natureza em si, enfim. Então, várias formas, né, da criação de Deus também nos permite acessar essa alegria através da música, como eu falei, através das artes, né, da criatividade, um lugar onde você pode desenvolver essa sua criatividade, seja de pintar, de colar, de transferir alguma coisa, de decorar alguma coisa, às vezes um cantinho na sua casa que você decide decorar e fazer, colocar ali do seu jeito. Eu já conheci mulheres que investiram na parte de maquiagem, por exemplo. Então, toda vez que elas ficavam muito tensas, então quando todas as crianças dormiam, ela ia pro quarto e fazia uma super maquiagem. Isso aliviava ela, isso era como se fosse uma tela, né? Ela usava o rosto como uma tela para usar dessa arte da maquiagem para ser essa fonte de alegria, de desfrute, de beleza, porque a beleza nos alegra também, né? O belo nos alegra, o belo da criação de Deus, enfim. Então a gente precisa encontrar, entender do que é isso, né? Às vezes é andar de bike, é contemplar o pôr do sol, colocar o pé na grama, enfim. Mas inserir na sua rotina, no seu dia, essas pequenas gotas, sabe? Pequenas pílulas de alegria. Por isso que eu falo pra vocês, não é sobre a gente viver em função do prazer, mas é sobre entender que o prazer é uma necessidade básica nossa também. A alegria é uma necessidade básica nossa também. Porque senão, sem perceber, a gente vai começando a adoecer. E a gente vai perdendo o prazer pela vida. A vida vai ficando sem graça, vai ficando amarga, vai ficando pesada, vai ficando infinitamente mais difícil de lidar, de enfrentar as dificuldades, os desafios de uma vida real que todo mundo tem. Então, sim, é possível sermos adultas, sermos maduras, sermos responsáveis, comprometidas, intencionais na nossa vida e ainda assim alegres. Inclusive, essa é uma palavra que é a minha palavra do ano desse ano, porque ano passado eu vivi um momento bem desafiador, assim, com emoções desconfortáveis. Tive alguns sintomas depressivos, foi bem difícil, então eu passei boa parte do meu ano com um sentimento prevalecendo a tristeza. E eu decidi que esse ano eu não queria, eu queria me alegrar esse ano, eu queria ser minha alegria no meu ano, porque eu senti que eu meio que desperdicei o ano, sabe? Com a tristeza, com esse óculos da tristeza, com esse óculos, né, enxergando tudo muito opaco e fruto de cansaço, de várias questões, mas que de certa forma a gente perde, né, aqueles dias, aquela vida ali, aquele vigor, a gente não vive com intensidade, sabe? A gente acaba ficando adormecida muitas vezes. E por isso que eu trago esse assunto com muita seriedade para vocês e com muita responsabilidade, porque eu sei o quanto que esses pequenas gotas, essas pequenas pílulas são importantes, o quanto que quando a gente está cansada a gente não prioriza isso e o quanto que isso pode sim nos trazer, nos renovar o vigor de viver, o ânimo de viver, o olhar para a vida e desejar vivê-la. E quanto que isso faz muita diferença na nossa saúde, nos nossos dias. É o que eu desejo muito para cada uma de vocês. Eu sei que tem momentos que são desafiadores, que muitas vezes a sobrecarga, o cansaço, eles gritam muito mais alto e a gente não encontra espaço, mas que a gente possa fazer ajustes necessários e enxergar o prazer e a alegria como uma necessidade na nossa vida.
não como a fonte primária, no sentido de a vida vai virar em busca disso, mas como um ponto importante e essencial que a gente precisa olhar também. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para vocês, se foi importante, se você se enxergou nesse vídeo. E não esqueça de compartilhar com alguém. Alguma mãe aí que você sabe que tá bem sobrecarregada, ela pode precisar ouvir esse vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.